A trilha da ayahuasca no Brasil. Eles estão bebendo uma forte substância psicoativa AS, também com os turistas. A medicina indígena atrai cada vez mais. O povo Unicuim se beneficia com a ayahuasca no Brasil, que há muito alcançou cidades como o Rio de Janeiro. Esta é uma das muitas igrejas da ayahuasca. A minha mãe, a gente toma uma bebida de poder inacreditável. Me corrigi para eu ser melhorzinha do que eu sou, né? Para me conhecer. Efeitos medicinais da ayahuasca. Pesquisadores também estão descobrindo os efeitos medicinais da ayahuasca no tratamento de pacientes com transtornos mentais do tipo depressão, ansiedade, estresse pós-traumático ou uso abusivo de substâncias como cocaína, tabaco e crack. Depressão. Estudos mostram melhora significativa nos sintomas de depressão, mesmo em pacientes que não respondiam ao tratamento convencional. Ansiedade. A ayahuasca tem demonstrado potencial para reduzir sintomas de ansiedade através de seus efeitos no cérebro. Estresse pós-traumático. Pesquisas indicam benefícios para pessoas que sofrem de trauma, ajudando na reorganização de memórias. Dependência química. Potencial para auxiliar no tratamento de dependência de substâncias como cocaína, tabaco e crack. Uma viagem aos lugares onde a ayahuasca ganha cada vez mais importância, seguindo a trilha da ayahuasca no Brasil. Jornada ao Acre, encontrando os Unicuim. Fazemos uma parada no estado do Acre. Partimos do Rio de Janeiro e atravessamos milhares de quilômetros com 3 linhas aéreas regulares. Depois seguimos viagem num avião bimotor, sobrevoamos áreas intactas da floresta amazônica. Pouco antes da chegada, começamos a ver cada vez mais pastagens de gado. Por fim, a aterrissagem nesta pista acidentada. Chegamos na cidade de Jordão, um dos municípios mais pobres do Brasil. As fachadas pintadas chamam nossa atenção, assim como os centros espirituais. Daqui seguimos de barco pelo rio da região, navegando pelos territórios indígenas. Ele nos conta suas preocupações. Aqui a maioria faz fazenda e estraga, mata, e fica difícil, mas nosso território são protegido, cuida muito bem. Seu filho Bim também nos acompanha. Percorremos 4 horas rio acima, passando por muitos territórios do povo Unicuim. Ao anoitecer, chegamos finalmente à aldeia de Ibã. Descarregamos nossa bagagem e fomos dormir. Estamos no extremo oeste do Brasil, próximos à fronteira com Peru. Cacique Ibã é o chefe da aldeia. Ele conduz os rituais de ayahuasca e conhece os versos e as canções de seus ancestrais, tão importantes para eles. Preservando as tradições ancestrais. Conhecimento ancestral. Ibã cuidou para que algumas canções e tradições não caíssem no esquecimento. Transmissão cultural. Pai dele já faleceu, né? E ficava difícil para nós. Com quem que nós vamos aprender, né? Então foi isso que eu peguei do conhecimento do meu pai e trazendo como conhecimento. Abertura ao mundo. Hoje os Unicuim são um povo bem musical e recebem abertamente turistas de todo o Brasil. A preservação das tradições é fundamental para manter viva a cultura Unicuim, especialmente após a perda dos anciãos que detinham o conhecimento ancestral. Conexão com a natureza. Mas o cacique Ibã deixa algo claro desde o início. Os Unicuim também são inteiramente ligados à natureza. Eu fez assim para não triscar mais, pelo menos deixa de crescer, pararam. Não tem mais cicatriz, né? Esse é dono das águas, né? Enquanto tem essa, tem água. Ayahuasca e chacrona. Esses são os 2 principais ingredientes da bebida psicoativa. Hora de trabalho, noite fica forte, fica viajando. A milhares de quilômetros de distância, neurologistas também se ocupam da ayahuasca. Pesquisas neurológicas sobre a ayahuasca. Desde 2006, Draulio Araújo pesquisa a atividade cerebral após o consumo da substância. Ele é um dos pioneiros mundiais nesta área. Para a gente fazer essa compreensão mais profunda dos efeitos da ayahuasca no cérebro humano, fizemos uma primeira série de estudos em que voluntários vinham até o hospital, bebiam a ayahuasca, e a gente fazia imagens de ressonância magnética do cérebro dessas pessoas enquanto elas estavam sob o efeito da ayahuasca. Isso forneceu ao neurologista as primeiras descobertas importantes. Os 3 mecanismos da ayahuasca no cérebro. Visões. A gente identificou que a ayahuasca atua basicamente sobre 3 mecanismos. Um primeiro mecanismo está associado às visões. Então a ayahuasca parece ter um efeito que é muito semelhante ao que acontece durante o sonho. Introspecção. Segundo efeito da ayahuasca sobre o cérebro humano é um aumento na introspecção, que é uma habilidade que nós humanos temos de perceber os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias emoções. Comunicação neural.
Terceiro mecanismo no cérebro humano da ayahuasca que a gente observou nesses primeiros estudos vem de uma certa desorganização no que diz respeito à maneira como o cérebro se comunica, como diferentes áreas do cérebro se comunicam, parecendo abrir um pouco a possibilidade que o cérebro ganhe novas perspectivas. Tradições e vida na aldeia Unicuim. Ritual da colheita. De volta aos Unicuim, os homens executam o ritual da colheita. Tecelagem. Além da música, outra tradição é a tecelagem, uma atividade posta em risco com a invasão dos seringueiros. Alimentação. Eles comem cuscuz de mandioca e, quando conseguem caçar algo, também comem carne. Vivem de forma simples, numa espécie de economia circular. Uma vez ao mês, ao anoitecer, eles fazem o ritual da ayahuasca. O ritual da ayahuasca na aldeia. A bebida amarronzada é produzida só uma vez ao ano. Ela é servida nesta garrafa de água. No copo cor de bronze está gravado Irlanda, seja lá por qual motivo. Tá limpando e tá te ensinando. O motivo que quer fazer. Um dia você chegar nesta noite, nós trabalhando, nós vamos encantando com uma luz da jiboia verde, amarelo, preto. Primeiro os rostos são pintados, depois o cacique Ban e seu filho servem a bebida a todos, inclusive aos turistas. Aux na língua dos Unicuim significa paz, harmonia e amor. Os adultos recebem um copo cheio, crianças a partir de 6 anos bebem menos da metade. A experiência dos participantes. Busca espiritual. Afastar um pouco do materialismo e entrar mais na espiritualidade, para ter mais consciência, melhorar minha consciência do planeta, dos povos. Tradição ancestral. Iban recita versos antigos transmitidos através de gerações. Sensibilidade de tudo o que acontece nessa floresta, muita luz, muito inseto, muito barulho da vida presente na floresta. Música e força. Depois Bin, filho do cacique, assume com violão, acrescenta voz. Por acaso com chá eu já canto mais qualidade, sem chá eu não consigo. Essa canção que eu faço dentro da força. Depois de 1 hora, a percepção visual dos participantes muda. Alguns se perdem em seu mundo interior, reorganizam suas ideias. Efeitos físicos e purificação. Depois de algumas horas, os turistas começam a vomitar. O estômago rejeita a bebida terrosa e amarga. Mesmo assim, quem quiser pode tomar uma segunda dose. Para eles, o ato de vomitar significa purificação, e dizem nunca terem passado por experiências ruins. Durante a ditadura no Brasil, quando os militares ordenaram a construção da Transamazônica, a ayahuasca ficou conhecida em todo o país. Naquela época, os generais avançavam cada vez mais floresta dentro. Quando uma comissão foi ao Acre para estudar a ayahuasca, o resultado acabou surpreendendo. Os militares permitiram o consumo de ayahuasca em cerimônias religiosas. Ayahuasca no contexto urbano. Essa dificuldade ela acaba sendo um pouco atenuada pelo fato da ayahuasca ser legal para uso ritualístico. Brasil, embora seja muito conservador sobre vários aspectos, é um país extremamente espiritualizado. Então você vê a quantidade de religiões que a gente tem no Brasil. Não muito longe do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, podemos conhecer uma delas, a Igreja do Santo Daime, como a ayahuasca também é conhecida aqui. Ela é o principal elemento das cerimônias religiosas. Das plantas, cada um faz uma função, né? Emerson Agulha entrou para esta igreja há 10 anos. Ele gosta do culto que mistura a religião da natureza com fé católica e elementos afro-brasileiros. A Igreja do Santo Daime. Sincretismo religioso. Esses seres são seres que são cultuados aqui dentro e que nós acreditamos que nos ajudam no plano espiritual. Assim como eu cheguei aqui precisando, muitas pessoas também chegam. E aí eu recebo com todo carinho porque eu fui recebido aqui assim. Iniciação de novatos. Matheus Aguiar é um dos 5 novatos que se apresentam hoje. O orientador Lúcio explica o procedimento e alerta sobre os riscos, por exemplo, que a bebida pode provocar o vômito. Onde você tem essas experiências transcendentais, tem como evitar, entendeu? Eu não vou poder interromper quando eu tiver medo. Questão da dependência. Uma das dúvidas é se a ayahuasca pode causar dependência. O Santo Daime, ele é o antígeno da droga. Você pode perceber que nossa igreja aqui está de portas abertas e não tem ninguém do lado de fora fazendo fila para adquirir a droga, né? Pelo contrário. Perspectiva científica sobre a ayahuasca. Em Natal, o neurologista Draulio Araújo chegou a conclusões semelhantes. A substância ativa da ayahuasca, a DMT, é um alcaloide alucinógeno que não causa dependência. A ayahuasca ela é segura e a principal molécula psicoativa da ayahuasca ela é endógena.
Então isso já leva a uma característica muito distinta, que é o fato dela não ter tolerância, não tem overdose. E só para você ter uma ideia, uma dose típica de ayahuasca que se utiliza em uma igreja, por exemplo, ou num centro terapêutico é de 100 ml. A overdose com ayahuasca é de quase 30 litros. 30 litros é difícil de beber até de água. Descobertas sobre depressão. Mas a descoberta mais importante para o pesquisador é outra: o teste com ayahuasca em pacientes que sofrem de depressão. Dia. Tempo para observar melhora significativa nos sintomas de depressão após a experiência com ayahuasca. Dose típica. Quantidade normalmente utilizada em rituais religiosos ou terapêuticos. Overdose. Volume praticamente impossível de ser consumido, demonstrando a segurança da substância. A gente viu que mesmo nesses pacientes que não respondiam ao tratamento convencional, a gente observou uma resposta antidepressiva, então uma melhora nos sintomas de depressão desses pacientes. Mas, sobretudo, o mais interessante que a gente observou é que essa resposta foi rápida. Em outras palavras, um dia depois da experiência com ayahuasca, os pacientes já apresentavam uma melhora significativa dos seus sintomas. Perspectivas futuras para tratamentos. Então as substâncias psicodélicas, elas parecem surgir como uma alternativa única de resposta rápida, terapêutica rápida, frente ao que a gente tem hoje no mercado. Só isso já abre uma perspectiva muito positiva adiante, que é a perspectiva de que não só a ayahuasca, mas outras substâncias venham a ser utilizadas no tratamento de pacientes com transtornos mentais do tipo depressão, ansiedade, estresse pós-traumático ou uso abusivo de substâncias como cocaína, tabaco e crack. Para os Unicuin e tantos outros povos indígenas da Amazônia, no Brasil, a ayahuasca faz parte de rituais há séculos. Conhecimento tradicional das plantas. O pajé da aldeia guia os visitantes pela região. Ele conhece cada planta por aqui. Esta se chama rabo de tucano. Inflamação, não pode engolir, fica meio apertado, tem que logo. Ao lado, uma planta especial, o olho tem vários. Dizem que o suco azedo das folhas tem poderes curativos. Os Unicuin chamam de sangue da floresta. Bebe, cara tranquilo, tudo bem, é bem mais fraquinho que a ayahuasca, né? A visão periférica aumenta. Então você consegue enxergar muito mais fácil, tipo eu tô olhando pro lado com mais nitidez. Transformação pessoal, o caso de Emerson. Vida anterior. Na Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro, é onde vive Emerson Agulha da Igreja do Santo Daime. Aqui ele tem um estúdio de tatuagem. Ele nos contou que era viciado em cocaína e outras drogas. É ficar muito louco, né? Doidão a noite toda, é muito sexo, muita bebida. Aí eu ficava cansado, dormia outro dia, acordava, trabalhava, e noite a mesma coisa. Encontro com o Santo Daime. Ele diz que não usa drogas desde que entrou para a Igreja do Santo Daime. Antes da cerimônia, todos devem se registrar na entrada e pegar uma ficha para tomar a primeira dose de ayahuasca, inclusive os novatos como Mateus. Vida na comunidade. Membros mais antigos como Emerson usam uma vestimenta branca e verde. Essa vestimenta foi recebida pelo mestre Irineu assim que ele começou a doutrina, e ele teve visões da Virgem Maria, da Mãe de Jesus, que deu todos os detalhes para ele de como deveria ser o culto. Por volta das 6h30 da tarde, os fiéis trocam as fichas pela primeira dose. Esta Igreja do Santo Daime foi fundada há 40 anos e segue a doutrina recebida pelo mestre Irineu. O futuro da ayahuasca. No Brasil e no mundo, cada vez mais pessoas estão descobrindo a ayahuasca, o elixir da Amazônia. Draulio Araújo espera que a ayahuasca seja aprovada como medicamento. A nossa hipótese é que nesse caso você é o seu próprio terapeuta. Então, em você sendo seu próprio terapeuta, você não consegue colocar para baixo do tapete o que você não quer conversar. A Igreja do Santo Daime quer conquistar mais seguidores em todo o mundo. Se eu não tivesse conhecido o Daime, eu ia viver uma vida assim bem mediana, bem medíocre na palavra, no valor da palavra, né? E às vezes não ia estar dando conta, não ia dar, não estaria dando importância nas minhas limitações, né? Cacique Ban espera vender muitas pinturas e com isso proteger a floresta amazônica. Eu não sei qual motivo, o sentido que os museus estão sentindo. Eu tô dentro do museu, eu sou indígena, eu tô dentro do museu. Incrível. Indígena não tem artista como vocês, é uma novidade que eu caí nesse mundo. Terra sem floresta. Essa terra eu quero reflorestar. Eu tenho conhecimento, eu tenho planta sagrada, com essas plantas eu quero enriquecer.